Olá! Hoje vamos falar aqui no Academia da tributação sobre as cooperativas e as consequências que isso traz para o desenvolvimento dos assentamentos rurais. O foco da pesquisa foi a região de Palmas, Tocantins. O estudo foi realizado por Leonardo Navarro. Estudo das características jurídico-tributárias das cooperativas e suas implicações no desenvolvimento dos assentamentos rurais da microrregião de Palmas, Tocantins. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade Católica de Brasília como requisito parcial para a obtenção de título de mestre em Direito. Orientador, professor doutor José Eduardo. Para participar do debate, convidamos Eduardo Sabo, doutor em Direito Constitucional e procurador de Justiça, e Ângela Issa Rauná, doutora em Direito do Estado e professora da Universidade Federal de Tocantins. Obrigada a vocês dois pela presença aqui no Academia. Muito obrigado. Nós é que agradecemos pela oportunidade. Muito obrigada. Muita honra estar. Bom, e agora nós vamos saber então um pouco mais do estudo de Leonardo Navarro. Análise do cooperativismo no campo com enfoque em cooperativas em assentamentos rurais e no regime jurídico tributário e a importância para o desenvolvimento dos assentamentos rurais da microrregião de Palmas, Tocantins. Leonardo, obrigada pela sua presença aqui no Academia. Prazer é meu. Eu queria saber, na verdade, uma curiosidade, de onde surgiu essa ideia de falar sobre as cooperativas nos assentamentos rurais lá de Palmas? A ideia ela surgiu porque na região ela tem muitos assentamentos. Só nessa microrregião de Palmas nós temos 6 assentamentos rurais que se encontram no entorno da cidade, né? E como o trabalho está focado no terceiro setor, né? E dentro da legislação agrária se prevê o estímulo ao cooperativismo em assentamento rural, então nós fomos buscar constatar a dimensão desse cooperativismo dentro dessa região. Agora, Leonardo, qual foi a metodologia usada nessa pesquisa? Bom, foi utilizada a pesquisa de revisão bibliográfica e pesquisa de campo, com aplicação de questionário nos assentados que se encontravam no local naquele momento. Foi um questionário tete a tete mesmo? Tete a tete. E a constatação do local, como é que se encontrava o ambiente naquele momento. Leonardo Navarro destacou 3 obras que ajudaram aí nesse estudo. Vamos conferir quais são. Fundações, associações e entidades de interesse social, aspectos jurídicos, administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. Autor, José Eduardo Sabo Paes, editora Forense. Tributação das cooperativas, escrito por Renato Lopes Bechó. Editora Dialética. Direito Agrário Brasileiro. Autor, Benedito Ferreira Marques, editora Atlas. Agora, o curioso é que um dos debatedores que está aqui com a gente é autor de um dos livros que você destacou, né? Exatamente, que é referência no Brasil quando se trata de terceiro setor, né? O livro do professor Eduardo Sabo, não tem como a gente falar de terceiro setor sem citar o livro de fundações dele, né? Então, a questão das cooperativas, ele foi atualizado, então traz toda uma nova legislação mais atualizada sobre o terceiro setor, inclusive cooperativas, falando até de cooperativas sociais. O livro do professor Ricardo Lopes Bechó, Tributação das Cooperativas. É um livro muito completo, é um livro que me orientou muito no trabalho, né? Ele conceitua a cooperativa, cooperativismo, passa pelos princípios cooperativistas e adentra na questão tributária das cooperativas. E o direito agrário? E o direito agrário, pelo fato de que, como estávamos falando sobre assentamento rural, precisou dessa pesquisa bibliográfica na área do direito agrário. O professor Benedito Marques é um mestre nessa área, realmente, ele é referência, então eu indico essas 3 obras. Agora, professor, no fim do ano passado a gente teve uma decisão do plenário do Supremo sobre a incidência de PIS e COFINS, né, nas cooperativas. Essa decisão também teve alguma influência no seu estudo? Teve alguma influência, sim. Pelo fato do seguinte, as cooperativas, pelos tribunais atualmente, elas são tratadas praticamente iguais às sociedades empresárias. E no próprio artigo 146, inciso 3º, a linha C da Constituição Federal, diz que, através de lei complementar, será dado adequado tratamento tributário
ao ato cooperativo, ou seja, os atos praticados pelas cooperativas entre os cooperados e entre outras cooperativas. Porém, até hoje, essa lei complementar ela não foi editada e ainda não foi discutida. Então, os tribunais, pelo fato da não existência dessa lei, os tribunais vêm entendendo que, enquanto essa lei não entrar em vigor, as cooperativas terão o mesmo tratamento, com raras exceções, logicamente, o mesmo tratamento das sociedades empresárias. Ou seja, tirando o ato cooperativo praticado entre cooperativas, atos das cooperativas praticados com terceiros, esses atos serão tributados. Professor, agora a gente abre espaço, então, para o senhor apresentar esse estudo. Que conclusão que o senhor chegou? Bom, o trabalho envolvia a análise dos assentamentos rurais e a aplicação do cooperativismo nesses assentamentos, né? E o aspecto tributário que envolve as cooperativas. Então, foi feita uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de campo, e a conclusão que cheguei ao fim do trabalho foi que, em que pese haver a necessidade de se criar incentivos tributários para as cooperativas, naquela região, na microrregião de Palmas, onde se encontra esses assentamentos rurais, esses incentivos eles se tornam inócuos, pelo fato das cooperativas ainda não serem praticadas naqueles assentamentos. Isso foi constatado em loco, até pelo fato que a aplicação do questionário nos assentamentos teve uma certa dificuldade, pelo fato de estarem no local poucas pessoas, muitas pessoas trabalhando na cidade, muitas pessoas analfabetas, muitas pessoas sem conhecimento do que era uma cooperativa, e isso demonstra a dificuldade de se implantar naquela região o cooperativismo entre os assentados. Perfeito. Professor, agora a gente faz uma rápida pausa, porque no próximo bloco nós vamos debater a dissertação aqui no Academia. A gente volta já. O Academia está de volta e hoje estamos apresentando a dissertação de Leonardo Navarro. O estudo é sobre as características tributárias das cooperativas e as implicações no desenvolvimento dos assentamentos rurais na região de Palmas, Tocantins. Confira agora a indicação de estudos que podem também contribuir para quem tem que estudar o mesmo tema. As sociedades cooperativas e o regime jurídico-tributário de seus atos, de Fábio Moura Vicente, Histórico e os limites da reforma agrária na contemporaneidade brasileira, Serviço Social e Sociedade, de Paulo Nakatani, Rogério Naques Faleiros e Neide César Vargas. Sobre cooperação e cooperativas em assentamentos rurais, Psicologia e Sociedade, de Rosimeire Aparecida Escopinho. Bom, vamos agora então ao debate. Professora Ângela, você gostaria de começar então com alguma pergunta aqui, professor Leonardo? Bom, primeiro, antes até de uma pergunta, agradecer ao Leonardo o convite e falar um pouco da excelência do trabalho do Leonardo, não é? Porque ele avança além da dogmática, ele vai numa pesquisa a campo, num caráter extremamente propositivo, não é? Que pode ser bastante aproveitado no Tocantins, um estado ainda novo. A minha pergunta, Leonardo, dada essa dificuldade de encontrar as pessoas alocadas, você pode falar um pouco do perfil do agricultor que não associado, ou que não é em sistema de cooperativa, no assentamento rural? Ele seria aí um perfil diferente do que aquela ideologia lá inicial do MST? O que seriam esses fatores? Nem todo mundo que faz a inscrição para o programa de assentamento está ligado ao campo, né? Então, essa pessoa, não desmerecendo aqueles que estão ligados ao campo, que também fazem parte desse programa, mas são pessoas, é lógico que também o próprio INCRA, ele faz a triagem para verificar, mas tem muitas pessoas ligadas aos centros urbanos, né? E os assentamentos eles são em torno dos centros urbanos. Então a pessoa ela se dedica ao trabalho na cidade e não ao trabalho no campo. Então e faz do campo somente a moradia, não produzindo na terra. É lógico que nós temos exceções, áreas producentes,
mas você vê o perfil hoje desse assentado mais voltado para o centro urbano do que para a área rural. Isso dificulta o trabalho de implantação do cooperativismo, né? Porque para que haja implantação do cooperativismo é necessário engajamento de todos. A responsabilidade para que uma cooperativa dê certo é de todos, e não do Estado e não do cidadão. O Estado ele entra com uma participação de incentivo, de financiamento, de cultura cooperativista, mas a responsabilidade de fazer uma cooperativa dar certo é do assentado. Se o assentado não está na terra, e se o cooperativismo não está fazendo com que esse assentado seja incluído na terra, esse assentamento provavelmente não vai cumprir sua função social. Professor, na verdade isso é um ciclo vicioso, não é? Porque quem está lá não cumpre o objetivo do que seria aquela terra, que seria criar as cooperativas e plantar, enfim, em produzir em equipe, né? Exatamente, isso é um problema, porque imagine um campo de futebol, todos têm que olhar para o mesmo gol, mas um time ele tem que olhar para o mesmo gol. O que acontece é que as pessoas, o individualismo nesses locais hoje é muito grande. O espírito coletivista, ele no momento de criação do assentamento. Mas a partir do momento que as pessoas estão assentadas... Que tem que colocar a mão na massa. Tem que colocar a mão na massa e fazer funcionar, os assentamentos, eles são prejudicados. Perfeito. Professor Eduardo, por gentileza, a sua pergunta. De igual forma, agradeço a oportunidade. O Leonardo foi um excelente aluno, agora um excelente mestre e, sem dúvida nenhuma, ele soube aliar duas coisas, a teoria com a prática. Tá? Ele foi capaz de ir ao campo para entrevistar os assentados e verificar aquela realidade. Apenas eu coloco essa mesma reflexão na nossa Constituição. Tá? O Constituinte, há mais de 25 anos atrás, estabeleceu, construiu dispositivos constitucionais no 187, no 174 e no 146 que você citou. Uhum. Qual é a importância disso real para o cooperativismo? Ou seja, como é que dentro da construção de um Estado, a sociedade civil organizada pode receber e merecer esses incentivos? E quais são esses incentivos que, de fato, essas cooperativas merecem? Você já colocou logo no início do programa com relação à recente decisão aqui do Supremo Tribunal Federal. Mas, na prática, como é que isso se reflete nas cooperativas? Ou, na realidade, lá de Palmas? Bom, incentivos, a própria legislação lá traz vários, né? Financiamentos bancários, como o Pronaf, você tem os incentivos educacionais, né? Você tem departamentos do poder público que dão assessoria técnica, né? Você tem incentivo tributário, onde o Imposto Territorial Rural, o ITR, né, ele isenta os agricultores familiares do pagamento desse tributo, né? Você tem vários incentivos. Na prática, para se verificar se esses incentivos estão sendo praticados e se estão dando certo, precisa existir o cooperativismo. O que eu verifiquei, constatei, é que lá, hoje, não se pratica o cooperativismo. Então, nós estamos um passo atrás, né? O que precisa ser feito, eu acho até que se faz o trabalho de incentivo. O problema é engajamento das pessoas, havendo acompanhamento das próprias entidades, tanto poder público como entidades privadas, na implantação das cooperativas, né, aí sim esses incentivos vão ter eficácia. O que a gente vê hoje é as pessoas pegando financiamento e não aplicando na terra, comprando bens materiais para sua casa, veículos, né, para transportar para a cidade. Então, isso há um desvio desse dinheiro, por exemplo, para outros fins, que não para produção na área. Isso dificulta mais ainda a implantação desse cooperativismo. Então, não adianta darmos incentivos se nós estamos ainda um passo atrás de implantação do cooperativismo. Falta critério também na hora de disponibilizar esses incentivos? Eu acho que falta critério também, né?
e acompanhamento, para verificar se aquilo está sendo aplicado. O dinheiro, por exemplo, tem disponibilidade dele, as pessoas pegam, tem um prazo para pagar, com juros especiais para esse setor, mas não há acompanhamento se aquilo está sendo aplicado na terra. Então, isso dificulta o desenvolvimento do assentamento rural. E esse cenário você encontrou só lá em Palmas ou isso é uma característica do país mesmo, do Brasil? Olha, tem estudos em cooperativas, em assentamentos rurais no Paraná, que tem um desenvolvimento completamente contrário, né? Cooperativas como, no caso, a Coprocerp, a Coagri, que tem mais de 4.500 cooperados. Então, as cooperativas deram certo. Mas também nós temos que levar em consideração que a cultura cooperativista naquele estado, ele é muito maior. Então, é mais fácil você desenvolver. Então, você tem que trazer essa cultura também para o estado do Tocantins, né? E fazer um trabalho hercúleo para que isso funcione. Perfeito. A gente tem tempo ainda para mais 2 perguntinhas. Vocês querem indagá-la sobre mais algum assunto? Sim. Leonardo, então eu poderia entender que também inexiste cooperação entre esses assentados, seria a dificuldade em relação ao cooperativismo no que tange a questão burocrática, não é? Podemos dizer, a falta de conhecimento desses assentados em procurar uma assessoria para seguir passo a passo tudo o que é preciso para a instituição, então, de uma cooperativa e depois o acompanhamento, essa contabilidade, ou também o espírito de cooperação entre eles é inexistente? Professora, a senhora colocou muito bem. Eu acho que, pelo que foi constatado, até existe o espírito cooperativista, né, assim, dentro do assentamento. E realmente um dos aspectos negativos, que também espanta, de uma certa forma, o assentado, é a burocracia. Então, uma cooperativa, ela tem que ter seus livros contábeis, ela tem que ter seus atas de reuniões, né? E isso, de uma certa forma, é uma dificuldade para os assentados, que uma grande parte mal tem o primeiro grau completo. Então, isso atravanca também o desenvolvimento cooperativista. Eu entendo que é um ponto negativo para o desenvolvimento do cooperativismo. Nós vemos que é uma realidade que acontece em alguns locais do Brasil, essa falta de acompanhamento, tá, da sociedade e do próprio poder público, porque me parece que as cooperativas são criadas, e muitas são criadas, mas elas têm vida curta ou não cumprem a finalidade e nem fazem uso dos benefícios e dos programas tributários. Aí eu pergunto, onde é que é isso? O que pode ser melhorado nesse acompanhamento? Ou como é que se instala, ou qual a sua ideia para instalar uma cultura do cooperativismo lá em Palmas, lá em Tocantins? O cooperativismo no assentamento, né, ele é importante, porque ele vai desenvolver a região, desenvolver os assentamentos, inserir esse homem que busca o trabalho na cidade dentro do campo, né? Eu entendo que o município, principalmente, que é o mais beneficiado pelo desenvolvimento desses assentamentos, ele deve criar políticas, né, de acompanhamento e incentivo à criação dessas cooperativas. Hoje, por exemplo, o município ele abre estradas, até ajudam no preparo da terra, mas somente isso. Então, tem que ter uma ação conjunta, tanto do poder público, federal, estadual e municipal, no sentido de atender a essa população, não só com incentivos, sejam tributários, sejam financeiros, mas com capacitação técnica e desenvolvimento da cultura cooperativista. Fora isso, eu acredito que a sociedade organizada, né, ela também tem que olhar os assentamentos como uma fonte de renda para eles próprios, porque aumento de renda dentro de um assentamento, consequentemente, aumenta o consumo
dentro do comércio da cidade. Claro. Né? Então, a sociedade organizada também tem que se juntar nesse processo. Não é fácil. Por quê? Porque eles estão distantes da cidade. Claro, e o importante também é a questão da inclusão social e de evitar a marginalização, porque caso o cooperativismo não funcione, eles vão ficar à margem e vão ficar marginalizados ao redor das cidades, pequenas ou grandes cidades. Então, o desafio é esse, não é implantar a cooperativa, e sim dar seguimento a ela, fazer com que ela realmente produza, realmente apresente os resultados a que se propôs ou a que se propuseram aqueles que a criaram no momento da criação. Sem contar que as terras ficam obsoletas também, né? Exatamente. Porque se não é plantado, não é gerado, acaba então que esse dinheiro é usado para outra finalidade, né? Exatamente. E aí o fim, ele não é atingido. Né? Então a reforma agrária, nesse aspecto, ela não atingiu o seu fim. Analisando agora esse cenário atual lá de Palmas Tocantins, como é que você avalia, professor, essa questão das pessoas que estão lá hoje, né, as pessoas que ocupam esses espaços? Existe uma perspectiva futura melhor, mais otimista ou não? Eu, sinceramente, minha opinião pessoal, eu não vi perspectiva otimista nenhuma. Você vê um trabalho do INCRA hoje em fazer com que essas pessoas se estabeleçam na terra, mas encontra dificuldades. Né? O que você vê são poucas famílias, o que eu pude constatar, são poucas famílias no local, né? E muitas no centro urbano. Foi isso que eu constatei. Eu não vejo perspectiva positiva nesse momento. Obrigada, professor, pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui e que preocupação, né, que chegamos nesse ponto, nesse assunto, então, sobre os assentamentos rurais, né? Eu que agradeço a presença e foi uma honra ter participado do programa aqui. Agradecendo os debatedores. Muito obrigado. Gostaria de agradecer todos os nossos convidados aqui. Obrigada pela presença. Nós é que agradecemos. Obrigado. Bom, e você também pode ter sua tese ou dissertação debatida aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. A gente volta então na próxima semana com mais um tema.